Bom, pessoal, boa tarde. Eu acho que a gente se perdeu nos horários, né, mas hoje a gente está aqui para a nossa penúltima aula síncrona. A próxima aula na sexta-feira pela manhã, 8h45, que vamos falar do Paraband. E depois eu vou gravar, não consegui gravar essa aula antes, né? Então eu vou gravar uma aula com os melhores momentos, o grande resumo do nosso semestre. E essa semana eu encaminho as atividades. Tá ali a aula deveria ter sido na sexta-feira passada, a gente teve 2 contratempos, então já se sabe nesse sentido. Tá bem? Então, dando sequência, na outra semana, lá na sexta-feira, a gente tinha conversado a respeito dos obstáculos epistemológicos, que tem a ver com a teoria do Bachelard. E realmente, assim, ó, uma das questões principais quanto ao obstáculo epistemológico é algo que a gente acredita que sabe, tá? A respeito de alguma coisa. Então, o que o Bachelard diz é aquilo que a gente acredita saber, tá? Ofusca o que a gente deveria saber. Então, acaba sendo, na verdade, sempre uma construção, um scaffolding, né, em cima de resíduos de conceitos anteriores, conceitos errôneos, conceitos prévios que a gente tem e que vai tendo dificuldades para se livrar deles, e isso acaba fazendo com que a gente se coloque numa inércia, né, e essa inércia acabe resultando numa diminuição nessa vontade, acaba colocando um obstáculo para fazer, para que o conhecimento progrida, né, para que a gente construa um conceito, melhore o conceito, faça uma melhoria nas nossas ideias, nas nossas concepções a respeito de alguma coisa. Então, nesse sentido, né, a gente tem que pensar que o fato de tu considerar que um determinado conhecimento que tu tens prévio ele vai ser negado, não significa que ele vai ser totalmente destruído. Basicamente, tu vai fazer uma questão de uma reestruturação, basicamente a construção do quebra-cabeça, pensando assim, né? A construção do conhecimento, aonde que eventualmente tu para e olha que tu não está montando ele corretamente, então tu coloca alguma nova ordem no que está sendo pensado, né? A nova ordem de racionalidade, como é colocado aqui, e incorpora então novos elementos. Um exemplo na física é o fato que, por exemplo, a teoria newtoniana ela é absorvida pela teoria de Einstein. Só um pouquinho. Olá, Maylin. Entrou? Não? Maylin, tudo bem? Eu achei que não vinha ninguém, eu comecei aqui, eu estou no segundo slide, falando sobre... Oi, eu estava tentando descobrir qual era o link da aula. Eu já tinha salvo ele, que foi da semana, só para rever, só para colocar assim, a gente vai ter aula hoje, tá? Vai ter aula sexta, e aí a aula final eu vou gravar e deixar para vocês, que é só um apanhado geral do semestre todo, né, com a história e com a epistemologia juntas, e aí eu vou dar atividade, né, a atividade vai ter 2 partes, as 2 partes vão dar a primeira e segunda nota da disciplina. Vocês vão ter aí até o dia 20 de março, mais ou menos, para apresentar, para entregar essa atividade, como se fosse no exame. Mas como eu vinha falando, a questão então dessa nova construção, vou voltar aqui um pouquinho só para te ajudar. Os obstáculos epistemológicos que a gente parou de falar lá do Bachelard, na verdade, são resíduos de algo que a gente já conhece anteriormente, algo que a gente acredita que já saiba, e isso acaba impedindo a gente de progredir no conhecimento. Então, e um dos problemas para essa inércia, para essa questão de a gente ser impedido disso, é que é muito difícil de se desapegar desse conhecimento prévio, porque acredita que ao se desapegar a gente acaba eliminando completamente resquícios disso. E um exemplo na física é a teoria de Newton, que quando Einstein ele redefine questões de espaço e de tempo, tá, na teoria da relatividade, ele não nega a teoria do Newton, mas ele coloca a teoria do Newton como um limite para ser muito pequeno, para valores, para velocidades muito baixas, pensando assim, que a gente poderia ter. Então, é um vislumbre da realidade, mas que não dá a realidade como um todo,
ela não é negada, ela simplesmente é revisitada e se torna algo, tem uma roupagem nova, tá? Então, a gente tem alguns, dentro desses obstáculos, né, a gente tem algumas visões, né, que o Bachelard coloca quanto aos obstáculos que devem ser superados para que a gente possa ter essa ruptura nos nossos entendimentos, né, as evoluções, para evoluções da nossa concepção científica. A primeira experiência, né, chamada de experiência primeira pelo Bachelard, é a opinião, tá? Porque basicamente a opinião ela traduz necessidades em conhecimento. E o Bachelard coloca exatamente que a ciência é contra a opinião. Tá? Então, a gente não pode opinar sobre aquilo que não sabe. E, consequentemente, precisa se ver livre disso. Né? Porque, afinal de contas, o fato de trazer a ideia de precisar dar uma opinião a respeito de alguma coisa que te impede de prosseguir na busca pelo conhecimento. Então, tu vais buscando conhecimentos suficientes para tu poder opinar a respeito de alguma coisa e, a partir disso, tu bloqueia simplesmente porque tu não consegue partir disso. Então, para buscar, e uma questão, o Bachelard, ele não é o primeiro a falar isso, né, mas ele coloca isso dessa forma, que ele vai falar a respeito de que ciência verdadeira, o Pablo chegando, ciência verdadeira é aquela não que concorda com tudo, mas aquela que vai questionar ou perguntar. Então, uma das coisas, por exemplo, bem-vindo Pablo, boa tarde. Uma das coisas, por exemplo, que eu escutava muito por causa da nossa criação dentro da escola e da universidade, né? Eu não sei vocês, né, mas eu sempre fui treinado desde a época de escola de que quando tu faz pergunta tu vai ser taxado de burro, porque a pessoa inteligente sabe tudo. Então, quando tu começa a perguntar muita coisa para o professor, perguntar muita coisa numa palestra, as pessoas vão achar que tu é burro, porque tu não entendeu nada. E aí, assim, quando eu estava fazendo lá mestrado, doutorado, que tendo contato principalmente com o pessoal dos Estados Unidos, né, que tem uma cultura diferente, que aí um dos alunos ele diz assim, não, mas a gente só consegue perguntar quando sabe a respeito de alguma coisa. Se tu não pergunta nada, é porque tu não entendeu nada. Então, uma das coisas tu sempre tem que buscar questionar dentro dessa ideia do espírito científico, porque na tua questão, mesmo que tu esteja compartilhando a tua visão de alguma coisa, não a opinião, a tua visão de alguma coisa, e buscando com que essa visão seja uma visão que vai ficar clara, ou vai ter o apoio da pessoa que está respondendo, então tu vais progredindo na tua ideia, no teu conhecimento, justamente por isso. Tu estava com uma concepção correta a respeito de alguma coisa, do que tu entendeu, tu vai ter o reforço quando tu pergunta. Se tu estava equivocado, tu vai ter a correção quando tu pergunta. Então, todo novo conhecimento que vai aparecer é uma resposta para uma pergunta. Tanto é que quando a gente fala sobre fazer pesquisa, a gente sempre fala a respeito de ter uma questão de pesquisa. Por quê? Porque tendo uma questão de pesquisa, quando tu busca responder essa questão de pesquisa, tu tem um conhecimento gerado. O conhecimento pode ser o progresso do conhecimento pode ser muito pequeno, mas é um progresso de conhecimento. E a visão do Bachelard é bem clara quanto a isso, para tentar buscar isso, né, de tu poder perguntar, questionar, não vou dizer opinar, né, mas fazer com que o teu ponto de vista possa ser visto, o teu entendimento possa ser visto para poder receber um feedback positivo ou negativo. Tá? Então, a ideia o grande objetivo da epistemologia do Bachelard é colocar a cultura científica em estado de mobilização permanente. Isso quer dizer, significa que para a epistemologia, ou para um filósofo, pensando do ponto de vista filosófico, a gente tem que criar questões, porque o saber estático, o saber fechado que aparece lá,
ele acaba sendo muito vazio. E eu vou dar alguns exemplos dentro do nosso curso de física. Quando tu tem disciplinas que são muito fechadas, que é aquele conhecimento, e não vou pegar quanto a ser professor bom ou professor ruim. Tu pega algo, por exemplo, como teoria eletromagnética. A teoria eletromagnética, de certa forma, ela está sendo apresentada para os estudantes. E ao ser apresentada, ela é estática. Os estudantes não têm nenhum questionamento diferente. Tá? Porque basicamente tu vai ter que mostrar que tem conhecimento matemático, conhecimento dos fenômenos físicos e entendê-los a partir disso. Então, esse conhecimento estático, esse saber estático, ele é, por um lado, bom para a tua formação, mas, por outro lado, ele acaba te colocando num estado de letargia, um estado onde que tu não pensa em descobrir nada novo a partir disso. E sempre vai pensando assim, não, para eu poder questionar alguma coisa a respeito disso, eu vou ter que avançar mais, E aí a gente acaba entrando em projetos de pesquisa, programas de pesquisa. Tá? Então, vai ser exatamente essa questão, né? E o Bachelard volta a falar exatamente disso, dizendo que é necessário que tenha um processo de ruptura. Lembra que a gente falou do Kuhn com as revoluções, né? E para as revoluções tu vai ter a questão da falsibilidade do Popper e o programa de pesquisa, quanto a garantir que a ideia permaneça, né, no tudo permaneça, que é do Lakatos, tá? Mas tu vai precisar ter uma busca por essas rupturas para ter espaço para novos conhecimentos que vão surgir. Esses novos conhecimentos eles vão servir para retificar pequenos erros, simplificar teorias, ou até mesmo para substituí-las. Mais uma vez, Bachelard, a ideia de revolução que a gente tinha anteriormente do Kuhn não necessariamente é obrigatório para o progresso da ciência. Tá? Na verdade, são pequenas rupturas que vão gerando novas questões, vão gerando novos conhecimentos, e é dessa forma que a ciência opera e como ela evolui. Então, a gente pode se perguntar, né, quais seriam os principais obstáculos epistemológicos que o Bachelard levanta, né, que impedem da gente chegar, entender, a começar um novo conhecimento científico. Tá? Assim como a atividade científica, a nossa atividade como educador também é cheia de obstáculos. E aí vai ser a visão da filosofia do não do Bachelard. Tá? Na visão do Bachelard, e aí está na filosofia do não, os professores não se submetem à psicologia do erro. Não admitem que seus alunos não aprendam dentro do método didático próprio. Basicamente, isso é um erro nosso e acaba sendo um erro que a gente vai passando adiante. Tá? Quando eu cheguei na FURG, eu assumi no meio do ano, em julho, e aí eu entrei numa turma que estava um professor substituto, que era ex-aluno da física. E os alunos, quando foram fazer prova a primeira vez comigo, eles se surpreenderam que a prova era possível de ser feita em 2 aulas. E aí, quando eu perguntei, mas como é que você... Não, o professor antes, quando marcava a prova era um turno todo. Porque ele dizia que uma prova boa da época dele de faculdade era aquela que ele começava a fazer 1h30 da tarde e só entregava às 7 da noite. Então, vai ser exatamente nesse sentido, né? Tu acaba não pensando na psicologia do erro, tu simplesmente reproduz um método porque tu considera que esse método é o ideal para estudar, o ideal para ensinar, o ideal para aprender. Então, e uma das coisas que falta quando a gente vai pensar assim, né, na nossa formação como professores, é em que momento a gente se pergunta por que nosso aluno não consegue aprender determinado conceito. No fundo, a gente tem uma ideia, uma visão, aonde que o aluno ele vai ser obrigado a aprender porque já está formatado uma avaliação, uma ideia, né? E para o Bachelard, o grande problema levantado por isso, que vão ser os obstáculos epistemológicos, é justamente porque o professor parte do pressuposto de que o aluno é uma coisa muito antiga lá, do Locke ainda, né? Locke com CKE, não o Locke da mitologia, gente. O feito do ser humano ser uma tábula rasa.
que é tábula rasa? Não tem conhecimento nenhum antes de entrar na sala de aula, então eu vou ser o mestre supremo, tá? Que vai fazer com que aprenda. Ou seja, basicamente, como eu dizer para vocês assim, bom, antes de você se matricular nessa disciplina, você não tinha a mínima ideia do que era epistemologia, e a partir das minhas fantásticas aulas, vocês vão aprender tudo sobre epistemologia. Tá? Não é essa a visão que a gente vai tomar, porque isso é um grande erro do ponto de vista didático, de não entender que o aluno vai aprender também fora da sala de aula e vai buscar feedback fora da sala de aula. Ele vai ler outras coisas que o professor não sugeriu ler. A gente não está mais na época dos mosteiros lá medieval, onde que o professor dava o manuscrito e era o que o estudante monge lia. Não tinha outra consulta. Agora vocês têm, com a internet, tem mais consulta ainda, né? Acesso a artigo é só tu procurar, tá? Não precisa nem saber procurar no Cielo, tu vai lá no Google escolar e acha tudo que quiser agora. Então tem essa visão toda de não ser mais uma tábula rasa, mas para o Bachelard, ele notava que os professores eles tinham na sua preparação, na sua concepção de sala de aula, que o aluno não sabia nada antes de entrar na sua disciplina. Ou seja, o aluno, antes de entrar em Física 1, ele não sabe mecânica. O aluno, antes de entrar na Física 2, ele não sabe termodinâmica. O aluno, antes de entrar na Física 3, ele não sabe nada sobre eletricidade e magnetismo. O aluno, antes de entrar na Física 4, ele não sabe nada sobre óptica e vai por aí afora. Tá? Não é isso que a gente tem que pensar. Por quê? Porque todo aluno carrega uma carga de conhecimento, ele tem conhecimentos prévios, né, que são durante a vida anterior dele entrar na sala de aula. Então, quando eu falo do bacharelado, por exemplo, eu não vou dizer que seja obrigatório, mas eventualmente você já deve ter lido algum texto do bacharelado para alguma disciplina, ou porque orientador, ou porque alguém sugeriu que vocês lessem o texto, e vai se colocando. Então, muitas das coisas que eu estou falando não são novidade, tá? E isso é uma das coisas que o professor tem que se preparar. Porque a partir do momento que tu concebe que os estudantes eles vão ter essas leituras prévias, vão ter esses conhecimentos prévios, vão ter essas ideias, é justamente esse o papel do professor, segundo o Bachelard. É tentar superar alguns dos obstáculos, substituir aqueles conteúdos que estão de alguma forma equivocados ou estão pensados de forma estática, enraizados na cultura do estudante, né? E transformar isso em conhecimento que vai fazer com que os estudantes tenham um espírito científico, ou seja, um espírito de descoberta. Descoberta não para coisa nova, mas que tenham vontade de aprender alguma coisa. E esse é um dos pontos de vista do bacharelado. Isso significa substituir o conhecimento do senso comum pelo conhecimento científico. Não é contrapor os dois. Tá? O conhecimento senso comum, ou conhecimento popular, ele tem sua validade, mas conforme a gente vai fazendo, nós vamos buscar dentro da sala de aula criar essa ruptura de forma que aquele conhecimento possa ser visto do ponto de vista científico. E aí tem a questão de precisar aceitar essa ruptura. Segundo o Bachelard, o objeto não pode ser designado como objetivo imediato. Em outros termos, a marcha que a gente vai ter para o objeto prosseguir, ou seja, para esse conhecimento prosseguir, não é inicialmente objetivo. Ela vai sendo construída de forma que tu possa preparar terreno para aceitar a ruptura, ou seja, aceitar com que o obstáculo previsto anteriormente, a ideia concebida anteriormente, possa ser substituída por uma ideia nova, uma ideia que possa ser colocada à prova. Então, é exatamente o caminho do professor. Eu estou falando do bacharelado quanto aos obstáculos epistemológicos. Né? É pensar justamente nisso. Né? O estudante ele não tem que simplesmente reproduzir o que você está dizendo, mas sim ter ideias próprias, inclusive ter ideias próprias pensando nas suas concepções anteriores. E para isso aparece a ideia de fazer boas perguntas, que é em outra forma aquilo que Paulo Freire colocou como problematização.
É tu fazer boas perguntas sobre aquilo que já se conhece, sobre aquilo que já está estabelecido. Tá? E a partir do momento que tu consegue fazer com que o que está sendo estabelecido seja flexionado, ou seja, tumultuado, tu está gerando um novo conhecimento. Tá? Porque para o bacharel, um novo conhecimento sempre se dá contra um conhecimento que já está estabelecido. Ou seja, ele sempre vai ser algo de mudança. A gente estava pensando sobre o conhecimento estático, passa por um conhecimento dinâmico. O conhecimento dinâmico, a gente aprende a palavra dinâmica lá, está intrínseco o conceito de mudança. Vai mudar alguma coisa. Não é simplesmente destruir uma ideia e ir para o caminho contrário, mas é, a partir daquela ideia, criar uma ideia nova, que pode ser uma consequência daquela ideia anterior. E esse é o caminho dos conhecimentos. Isso que eu estava lendo o texto do Moreira, que o senhor passou um tempo atrás, é isso que ele quer dizer quando ele cita que para o bacharel o espírito científico vai ser dialético? Essa questão da indagação? Sim, ele deve ser dialético, tá? E ele deve ser dialético também porque ele é um caminho de duas vias, tá? Porque ele nunca vai, é exatamente assim, ó. Tu cria boas questões, ou seja, tu tem essa questão da indagação, só que tu nunca tem, vou colocar de um jeito bem simples, bem simples assim, né? Tu nunca tem uma resposta. Por quê? Porque no momento que a dialeticidade justamente está nisso, né? Tu não vai ter uma resposta. Tu vai mais adiante, tu vai perguntar de novo, e aquele conhecimento, aquela resposta anterior tu vai rever, e sempre tu vai refinar isso. Por isso que quando a gente fala em novos conhecimentos científicos, a ciência é dinâmica. Então, o que é novo conhecimento hoje não vai ser antigo amanhã e vai ser ultrapassado daqui a algum tempo, mesmo grandes avanços. Eu tenho uma frase que ele fala que o ato em si de conhecer agora faz mais sentido com a explicação do senhor. Ok. Tá? E aí tá pensando aqui, ó, essa primeira frase aqui tá exatamente do jeito que a gente fala a respeito da falsibilidade lá do Popper, né? Se um conhecimento que já está estabelecido, ele resiste às questões, ou seja, ele não é falseado, tá? Ele vai se fortalecendo e tu vai criando novas questões, tentando falsear. Caso contrário, se tu falsear, é exatamente o que o Popper diz lá. Então, a partir daquele momento, aquele conhecimento, ele se mostra falso e a gente vai buscar conhecimentos novos, vai ter um novo conceito por trás. Obviamente que para o Lakatos, a gente vai dizer assim, olha, esse conhecimento não pode atacar essa questão, o conhecimento estabelecido não pode ser atacado dentro do seu núcleo duro, da ideia principal. Mas todas as ideias que estão no fosso de defesa, né, as ideias secundárias, todas elas permitem que a gente resguarde essa ideia. E aí, pensando, né, para o bacharel, isso é muito legal porque é filosofia pura, né, não basta ter razão a respeito de alguma coisa. É necessário ter razão contra alguma coisa. Tá? Não importa tu ter razão, tu tem que ter razão na briga com alguém. Tá? E isso é a ideia básica do bacharel. Tá? Então, exatamente, vai ser uma questão onde tu vai mudando e reformando a tua própria forma de agir e de falar, que é o teu discurso. Então, a ideia do bacharel dentro da sua pedagogia é exatamente isso. Tá? E aí, então, o que vai acontecer? Tá? O problema do conhecimento, em geral, ele deve ser colocado em termos de obstáculos. O primeiro obstáculo, que já falado a respeito da opinião, né, a experiência primeira, é o primeiro obstáculo para a formação do conhecimento científico. Tá? Na formação do conhecimento científico, é 38, tá? A experiência primeira, ou para ser mais exato, a observação primeira, é sempre um obstáculo inicial da cultura científica. De fato, essa observação primeira se apresenta repleta de imagens, é pitoresca, concreta, natural, fácil.
Basta descrevê-la para se ficar encantado. Parece que a compreendemos. Isso é o que o Bachelard está falando lá. Ou seja, é o maravilhamento a respeito da primeira visão a respeito de algum conceito, alguma coisa, que faz com que a gente fique apaixonado. E quando a gente está apaixonado, a gente não gosta de ver defeitos na coisa amada, na coisa por aquilo que a gente está apaixonado. E aí acontece de isso ser complicado para ter essa evolução do conhecimento, do espírito de busca que vai para junto. Então, o espírito científico vai ser formado justamente questionando essas experiências primeiras, essas primeiras observações, ou questionando a natureza da forma como ela é, tá? Contra o nosso impulso de acreditar que a gente entendeu a natureza. Tá? Como essa frase aqui é do Moreira, né? O espírito científico deve formar-se reformando-se. Ou seja, ele não tem uma formação única. Ele já começa a partir de reformando ideias que tu tem a respeito de alguma coisa, tá? Que são tuas opiniões, né? E a partir disso, ele nunca se autodeclara como verdade. Ele vai sempre se reformando, buscando rever essa questão. Tá? E aí, pelo Bachelard, né, a ideia de que aquilo que tu consegue compreender e aquilo que tu consegue enxergar, consegue perceber, ele chama de monstro epistemológico, pode considerar que exista uma coincidência nisso. A gente tem um mundo concebido mentalmente, uma visão mais perfeita e uma visão daquilo que a gente consegue fazer. Tá? Então, ele chama de monstro epistemológico justamente de entender que a gente consegue pensar a respeito disso. E ver algo, a gente consegue conceber algo na nossa cabeça e ver algo, e as duas coisas são exatamente a mesma coisa. Tá? Além dessa visão naturalista, o substancialismo também é um obstáculo epistemológico, que é a ideia de que a substância, tá, ela vai funcionar como um obstáculo para conhecimentos que não têm substância. Tá? A ideia, por exemplo, de tu entender que as qualidades estão ligadas à substância por um vínculo tão direto que podem ser colocadas juntas sem preocupação com as suas relações mútuas. Ou seja, de tu assumir que as qualidades do objeto ou as características da substância, elas são próprias daquela substância e são, portanto, inseparáveis. A ideia da ciência, basicamente, é que tu consiga chegar nesses atributos, ou entender esses atributos de forma hierárquica. Ou seja, que tu consiga entender de forma dialógica, dialética, pensando e repensando a respeito disso, a respeito da substância primeira. E não simplesmente assumir que aquilo que a gente está vendo tem essas características e ponto final. É um problema da gente assumir características definidas para algo que a gente está enxergando. E as características não são características momentâneas, elas são características daquele objeto e, portanto, não vão ser dissociadas disso. Tá? Então, é fundamentalmente aquela ideia do aluno inteligente, do aluno burro. Tá? A gente vai assumir, e essa é uma questão do obstáculo para o aprendizado, né? Aonde que aquele aluno que considera burro, ele vai ter que se esforçar muito para chegar no 7, mesmo que ele faça um excelente trabalho. O aluno que tu considera inteligente, ele não vai se esforçar nada e vai chegar no 7, mesmo que ele seja relapso. E aí não é questão do seu rendimento, é exatamente a ideia do substancialismo, da gente entender que aquela pessoa, tá,
tem essa característica, não apresentou num determinado momento ou não apresentou frente a uma determinada avaliação, mas ela tem essa característica. Isso é uma coisa meio complicada, mas é a ideia substancialista. E é isso pensando nesse sentido, um dos problemas com o ensino. Porque tu vai pegar, aquela turma é difícil. Aquela turma é difícil porque em algum momento do passado, algum tipo de avaliação, ou algum tipo de relacionamento com a turma não deu certo. Não quer dizer que agora isso vai ser a mesma coisa. Professor, mas se a gente sabe que um determinado estudante, uma determinada turma, permanentemente tem isso, não existe a palavra permanentemente. Aí é exatamente isso. Quando tu abre mão desse obstáculo de rotular a substância já com uma etiqueta, e essa etiqueta é indelével, ela não vai sair mais, tá? A gente não, por mais que tente, a gente não vai conseguir ensinar. Que é o caso, por exemplo, do Bachelard, vai falando lá que o professor não consegue conceber que o estudante, tá, não aprenda da forma como ele ensina. Tá? Eu me julgo um bom professor. E eu sei, por exemplo, que vão existir estudantes que eu não vou conseguir ensinar. Justamente porque eu preciso fazer uma forma geral. Eu não consigo sistematizar para todo mundo conseguir atuar nos obstáculos epistemológicos de cada um. Numa turma pequena até é mais fácil. Tá? Numa turma com 30, 40 alunos, fica muito complicado estudar os obstáculos epistemológicos de cada um. Tu pode até fazer uma análise do perfil epistemológico da turma e, a partir disso, tentar tirar uma média. Mas essa média vai ter alguns acima, vai ter alguns abaixo que tu não vai alcançar e tu vai continuar sendo, nesse ponto, tendo obstáculos vistos nesse sentido. Tá? Aqui é o que eu estava falando. A ideia da substância, desse rótulo, ele satisfaz uma mente preguiçosa, aquela que não vai querer trabalhar. Eu vou pegar alguns exemplos da química. Tá? Que vão ter a questão da química e da eletricidade. Tá? A gente tem na eletricidade, por exemplo, se vocês lembrarem lá das primeiras aulas, Pablo não tinha física ainda, eu acho. Não, é Pablo. Tá? Uma das coisas, por exemplo, que o Benjamin Franklin fez foi definir a eletricidade como ígnea, ou seja, de fogo, e leitor. Não consigo ouvir, travou muito. Desculpa. Tem as questões, por exemplo, assim, na eletricidade a gente tem muito disso. Eletricidade estática, é só pensar, por exemplo, o conceito de elétron está associado a uma pedra, tá? Que é exatamente a adjetivação dos fenômenos, e a gente usa até hoje. E aí eu vou pegar alguns exemplos assim, ó. A ideia do ouro como uma cor, tá? E não como uma substância. A substância ouro tem uma cor e essa cor se chama ouro, a mesma coisa que eu posso falar da laranja. A laranja é uma fruta cuja cor é laranja. Tá? E qual é a cor laranja? Laranja é a cor da fruta laranja, ponto final. E vai ficar nesse círculo vicioso por aí. E qualidades como as qualidades que o Boyle vai dar para a eletricidade, viscosa, leitoso e coisas desse tipo. Tá? Aí, qual a cor do ouro? Tá? Esse é um dos problemas, porque cor, quando a gente vai estudar na física, vai entender que cor é a interação da radiação eletromagnética com a substância na região do visível, com um corpo na região do visível. Tá? Então não é uma propriedade intrínseca do ouro ser dourado. Até porque cor tem muito a ver com luz, tá? Luz, radiação eletromagnética. É basicamente fazer aquela pergunta: quais são as cores da bandeira do Brasil? Verde, amarelo, azul e a faixa branca. Sempre? Não. A bandeira do Brasil, sob luz vermelha, ela é preta e vermelha. Tá? Me xinguem, me batam,
O pessoal da direita que vai depois no YouTube ver o professor dizer que o professor é fascista, faça um exemplo. Ela é preta e vermelha, desculpem. Tá? Não é uma propriedade, mas a gente chama dourado como da cor do ouro. Então, isso é uma questão do obstáculo substancialista. Tá? Outra questão, o que é ácido? Olha os exemplos aqui. Né? Quando eu misturo água com ácido clorídrico, tá? A água está formando, a água tem característica básica, porque ela anula o ácido clorídrico. Tá? Eu vou deixar o cloro. Fala. O senhor está falando bastante. Desculpa. Na mesma coisa que a cor do ouro. Eu perdi a conexão de dados, só um pouquinho. Só um pouquinho. Tá voltando agora. Estou voltando. Só um pouquinho que eu vou me... Então o pessoal da direita que vem depois do YouTube não vai se preocupar em me xingar que a bandeira do pessoal é preta e vermelha. Não, essa parte apareceu. Essa parte pode ter certeza que vai chegar. Brincadeira, essas coisas que a gente fala. Mas tem um problema desligue nesse meio. Vamos trocar de lugar. Vamos vir aqui pro ladinho do roteador. Pronto, cheguei de volta. Tá? Então, o ouro, dizer que dourado da cor do ouro não é uma coisa, porque o conceito de cor tem muito a ver com o conceito de luz. Então a gente está dando nome, está substancializando um conceito que é o conceito de cor, que na verdade não tem. Outra coisa, por exemplo, o que vem a ser um ácido da química? Tá? Gente, quando eu peguei esse slide do professor Nelson lá, eu fiquei olhando um tempão para esse meu conhecimento de química não é tão bom assim. Mas basicamente assim, ó, quando tu mistura a água com um ácido, como ácido clorídrico, tá, no processo de floração, a água tem um comportamento básico. E quando tu mistura água com o hidróxido de amônia, não, com a amônia, em gás, a água tem um comportamento ácido, porque a amônia é básica. Então, o que tu tem assim? Não dá para tu considerar que um ácido é algo em absoluto. A ideia, basicamente, de ácido na química é posicional, tem a ver com a reação. Então não tem um ácido absoluto. Se tu colocar dois ácidos para interagir, um dos ácidos vai ter comportamento básico. Mais estranho que isso possa parecer. E aí tu vai ter essa questão de esse comportamento ácido em relação a outro reagente. Então tu não pode dizer, por causa das slides aqui, que a água ela é básica ou que a água é ácida. Não dá para ter esses comportamentos. Tá? E aí tu vai ter outras coisas, por exemplo, DNA virou uma coisa que foi nomenclaturizada para tu dizer que qualquer coisa relacionada com a característica do corpo, ou característica de uma empresa, característica de uma substância, virou seu DNA. E aí tem dois exemplos, né? O DNA da Shell, o DNA vegetal que aparece no shampoo, são exemplos de substancialismo nesse sentido. Tá? Por outro lado, a gente vai ter outra forma de pensar isso é o realismo, outro obstáculo epistemológico, tá? É a questão de que tu vai trabalhar com, basicamente quando tu pensa no Sheldon do Big Bang Theory, que não entende sarcasmo, é a ideia de não assumir metáforas. As metáforas elas vão ser utilizadas para descrever objetos, tá? Então tu não consegue no realismo, tá, partir do abstrato. Tu
precisa descrever o real. Tá? Então, basicamente, tu faz com que, isso é muito comum dentro da física, principalmente, né? Aonde que o abstrato ele trata do futuro, mas aquilo que tu consegue ver é o real e não vai ser questionado, não vai ser discutido, não tem necessidade de abstração, tá? O laser, o laser de neônio, ele é emitido na frequência de tantos hertz. Desculpa, não anotei aqui, não vou pegar esse exemplo. E, consequentemente, eu não vou questionar a respeito do seu uso ou das formas que eu posso trabalhar interagindo com esse laser pensando de forma abstrata. É o realismo e eu não vou partir disso, é o dado. E isso é muito complicado, porque, afinal de contas, se tu tem um resultado concreto, uma visão concreta, tu não vai questionar essa visão concreta, porque é um resultado. E se é um resultado, tu não vai ter nada para ultrapassar, tu não vai ter nada para questionar. Ah, foi medido, como é que tu vai questionar isso? Se foi medido, ponto final. É o caso lá, vamos pensando assim, ó, década de 1980, uma dupla de russos diz que conseguiu fazer a fusão nuclear a frio. Fusão nuclear a frio é a temperatura ambiente. Tá? Fusão nuclear ocorre, em geral, acima de 5.000 Kelvin. Tá? A temperatura da corona do Sol ou mais do que isso. Conseguiram fazer a fusão a frio. A fusão a frio resolveria o problema de energia no mundo todo. E o problema do lixo também no mundo todo. Eles fizeram uma vez. Tem os resultados. Então, como é um dado concreto, ninguém mais reproduziu, não interessa. É um dado concreto, ele não pode ser questionado, só vai poder ser questionado se reproduzirem e perceberem que existe alguma coisa que possa ser questionada na metodologia ou no dado em si. Então, esse é um problema do realismo. O animismo tem a ver com exatamente a nossa concepção humanista de associar vida a questões, a seres inanimados. Então, isso é muito. Eu tinha isso muito comum quando eu fiz mestrado e doutorado, né, que eu tive um colega de doutorado, que ele falava muito do meu próton, do meu elétron, tá? Que aí vão fazer a minha interação, então é uma coisa muito própria, dá uma ideia viva de que é algo que faz parte de ter esse tipo de coisa. E vai aparecer isso inúmeras vezes quando a gente considera uma das coisas principais, né? Quando fala a respeito da inércia, da forma como é definido, como é animista o conceito de inércia. Inércia é a capacidade que a matéria, é a propriedade da matéria de resistir a mudanças no seu estado de movimento. Gente, a matéria não resiste. Tá? Porque tu dá essa sensação de que ela está fazendo uma força desgraçada para resistir. Não, não é isso. A concepção a respeito de inércia é uma propriedade da matéria, tá? Que mede a facilidade ou dificuldade na mudança da sua quantidade de movimento. Ponto final, não tem a ver com resistência. Ah, mas tem a ver com resistência, assim como a força do atrito tem a ver com resistência. A força do atrito tem a ver com interação eletromagnética, também é muito complicado. Então, tem essas questões aonde que a gente dá vida, dá uma concepção animista que lembra muito uma época pré-científica, onde não tinha tanta essa visão. Tá? E vai ter sempre, isso vai ser algo que vai aparecer muito nas inscrições, principalmente durante a física escolar ou até mesmo a física universitária, tá? Que acaba trazendo por um lado, isso dá uma visão real, impede a abstração, tá? Impede que o conceito seja abstraído e, consequentemente, os estudantes tomam aquilo como uma figura verdadeira. E quando tu toma algo como uma figura verdadeira, é muito difícil tu romper
esse círculo vicioso, essa ideia. Né? E aí, então isso vai ter muitas coisas, né? Porque durante principalmente século XVII e XVIII, assim, no iluminismo, se teve muito essa fetichização ou essa busca de comparar as situações entre a vida e a natureza que a gente estava observando. Então, interfere nessa questão no estudo das ciências da natureza. Então, a gente vai ter vários entraves ao longo do tempo. Tá? Aí vão ter situações, né, deixa eu ver aqui, entraves que vão surgir durante essa época. Os corrosivos ordinários tratam de devorar os metais. Para aplacar sua fome, os atacam com frio. Pensando assim, que ácidos ou óxidos com oxigênio, né, faziam com que os metais sofressem erosão, sofressem algum tipo de mudança. Aqui tem um cachorro, lá no princípio tem um cachorro. Tá? E aí é dada essa visão animista de que esses materiais, eles são como se fossem, sei lá, gafanhotos atacando metais. A outra coisa, por exemplo, Mercúrio. Mercúrio é estéril. Os antigos o acusaram de esterilidade devido à sua frieza e umidade. Era o conceito de esterilidade com isso. Quando purgado e preparado como deve, aquecido, perde sua esterilidade. Ou seja, é sempre dado uma ideia a respeito do substancialismo e e do animismo. Então a gente vai ter algumas coisas assim, ó. O Schwann, né? A fermentação do açúcar coincide com o processo de alimentação da levedura. A alimentação, como se a levedura estivesse comendo. Aí assim, ó. O Trobe, visão mais simples, colocando a mesma situação lá. Dessa fermentação do açúcar e do crescimento da levedura. Nos micro-organismos tem um certo corpo químico que causa a fermentação. Esses corpos depois, né, vão aparecer, vão ser separados, a diastase, que vem da cevada, né, e a pepsina do suco gástrico que o próprio Schwann depois vai descobrir em 1836. Passamos pelo substancialismo, passamos pelo realismo, passamos pelo animismo e agora vem o imagismo, que é a ideia das imagens, né? Aonde que tu vai colocando figuras para pensar, buscar conhecimentos que talvez não fossem imaginários. Uma das coisas, por exemplo, que o professor Moreira discutiu muito no imagismo são as partículas elementares, aonde que tu dá uma carinha bonitinha para as partículas como se elas tivessem isso, ou o conceito dentro das partículas elementares, o conceito de uma carga chamada de cor, verde, vermelho e azul, como se partículas tão pequenas assim pudessem ter associadas a ela uma cor, que cor é uma característica da luz e vai ser do espectro visível, e o tamanho delas é muito abaixo do espectro visível, muito abaixo do resolvido pelo espectro visível. Então aí vem o imagismo. E dentro das ciências naturais tem muito dessa questão das imagens para ilustrar fenômenos. Mas é claro, assim, ó, acaba criando um ensino muito centrado em metáforas, e essas metáforas, elas, em vez de permitir que o estudante ele possa abstrair, que ele possa criar conceitos abstratos, ele precisa enxergar tudo de forma concreta. Ele precisa enxergar que as coisas existam realmente. Então, esse é um problema do imagismo. E aí vai ter muitas coisas. Né? Para o Bachelard, para que se possa pensar essa ideia de conseguir extrair daquilo que é concreto para passar para o abstrato, o Bachelard fala: é indispensável que o professor passe continuamente da mesa de experiências para a lousa, a fim de extrair o mais depressa possível o abstrato do concreto. Tá? De forma que tu não fique preso na substância, não fique preso naquilo que está sendo observado e naquilo que pode ser visto, que pode ser
colocado, que pode ser definido, que pode ser tocado. Tá? Então, vai aparecer então as noções obstáculo, né? O Moreira, aí, como eu estava falando exatamente, os conceitos aí bonitinhos das partículas elementares, né? O coisismo, tá? São noções obstáculos, tá? E aí está falando exatamente disso, que é a ideia do imagismo, para a gente trabalhar com coisas que não são imagináveis. Então, a ideia do obstáculo epistemológico, quando ela vai pensar em alguma coisa, leva a noções de obstáculo. Noções de obstáculo quais são? O conceito de corpúsculo, o conceito de coisa, que eu vou chamar de coisismo, que o Moreira chama de coisismo, não sou eu, e o conceito de choque, que aí foi o Laércio que chama de choquismo. Então, a gente tem essas questões. Então, os obstáculos epistemológicos vão ter essas noções de obstáculo. E é exatamente aquilo que eu estava falando. Os professores, eles não compreendem frequentemente que não se compreenda alguma coisa. Imagina que tudo pode se resolver com uma boa aula explicadinha nos mínimos detalhes. Tá? O professor, por exemplo, não se dá conta que numa aula de física, os conhecimentos que o estudante traz, empíricos, eles já vêm com ele. Então, não é uma questão de adquirir aqueles conceitos. Ele precisa mudar a cultura que ele já tem, que ele experimenta no cotidiano, para que tu possa levar para outros conceitos. Então, os obstáculos pedagógicos na educação científica são esses obstáculos epistemológicos, que são os conceitos prévios, as ideias prévias, as concepções equivocadas, tá? Concepções ultrapassadas, e as noções de obstáculo que a gente traz lá, do que é coisa, do que é choque, do que é isso, do que é aquilo. São obstáculos pedagógicos para aquilo que... Chegando então na finaleira da aula, a filosofia do não, exatamente, que é o tema do bacharel, né? A experiência nova diz não à experiência antiga. Se isso não acontecer, não se trata evidentemente de uma experiência nova. Mas esse não, do dizer não ali, nunca é definitivo para um espírito que saiba dialetizar esses princípios. A filosofia do não surge não como uma atitude de recusa, mas uma atitude de reconciliação. Tá? Ou seja, essa negação que está aparecendo, tá, é uma negação provisória e é uma negação quanto ao conceito que estava lá, reconciliando com o experimento, reconciliando com o que a natureza está te mostrando. E isso é construtivismo, não é negativismo. Tá? Então a gente pode pensar que o conhecimento científico ele vai surgindo a partir de desilusões com os conhecimentos anteriores. Tá? O que significa isso? A gente acreditava que sabia uma coisa e descobre, graças a romper os nossos obstáculos epistemológicos, que não sabe. Então a gente se desilude, mas busca novo conhecimento. E aí vai ter o progresso do conhecimento científico. Então, para bacharelado, sempre vai ter uma ruptura, desde o conhecimento comum com o conhecimento anterior que tu tinha. Tá? Mas, ao mesmo tempo, isso é uma reconciliação de ideias. Tá? Rompe com os conhecimentos, com as ideias pré-concebidas, mas vai se reconciliando aos poucos com aquilo que tu já conhece, com aquilo que tu já entende. Então, o bacharelado tem muito dessa construção. E aí, o espírito científico só pode constituir-se destruindo o espírito não científico. Ou seja, a ciência ela não consegue andar de braços dados com a não ciência. Tá? Tu não consegue conviver com as duas coisas. Tu pode usar uma como exemplo e contra-exemplo da outra. Ou tu pode até colocar como hipótese possível falseada. Mas, se não é ciência, então não vai ter hipótese falseada. Tá? Então, essa objetividade que a gente vai pensar na ciência é exatamente assim, ó. A gente vai abandonar um pouco a concepção inicial de alguma coisa e ficar aberto à contradição, a ficar aberto a que
tu não chegue objetivamente a uma resposta diretamente, mas que tu possa dar sequência para essas coisas. Algumas frases aí, né? Aí, o homem é um homem na medida em que ele é um super-homem. O homem é definido pela soma dessas tendências que levam a superar a condição humana. Tá? Se me pedissem para nomear o benefício principal da casa, eu devo dizer: a casa tem um dia de sonho, a casa protege o sonhador e a casa permite sonhar em paz. Tá? Mais algumas frases aqui, né? Como a gente tinha falado, das razões para evoluir. E conhecimento científico é essencialmente aproximado. A riqueza de um conceito científico se mede por seu poder de transformação. Tá? Na sexta-feira, fechando o nosso semestre, eu vou falar do Feyerabend para vocês. Tá? Vamos ler um pouquinho sobre o Feyerabend, falar sobre pluralismo metodológico, onde ele bagunça completamente a ideia, ele defende o não método, sendo método. Tá? E aí, depois, fechando, na sexta-feira, último dia do semestre oficial, fecho isso, gravo a aula lá, aquela que faz o resumão do semestre, e aí já passo a atividade que vai ter duas partes, a atividade do semestre vai ter duas partes. A primeira parte da nota do primeiro bimestre, a segunda parte da nota do segundo bimestre, e aí vocês vão ter até o dia 21 de março para entregar a atividade. Ok, pessoal? Estão aí ainda? Sim, estou aqui. Muito bom, gente. Eu recomendo que, principalmente esse, A Formação do Espírito Científico, é um livro muito legal para ler. O início do... Eu tava lendo só mesmo o modelo que você passou. O meu quadro tá lotado de coisa aqui, porque eu vou devagando numa coisa e mistura tudo. Não, assim, ó, eu recomendo quando tem um tempo de ler. Eu li assim, eu não consegui ler o do Popper, tá? Eu achei muito rebuscado. Gostei do livro do Kuhn, tá? E A Formação do Espírito Científico é um livro muito bom para ler. E o próximo que eu vou dizer, o Contra o Método, é fora de série mesmo, mas aí é pela minha visão feyerabendiana das coisas. Né? Mas assim, recomendo, se vocês tiverem um tempinho para se dedicar para ler a Formação do Espírito Científico, tem muito para gente assim, do questionamento a respeito do Espírito Científico. Okay. Tá bem? Estou fechando a gravação, tá?